Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como criar esse estilo, esse layout, pra você fazer esse esquema de edição aqui do Jovem Nerd, que é muito bom, muito bem feito, com a qualidade excelente, que eles usam pra fazer trailers, e você pode utilizar pra fazer os seus vídeos de jogos, quer dizer, não de gameplay, né? A não ser que você seja um lunático e queira tentar, boa sorte. Mas você vai conseguir usar justamente pra fazer vídeos sobre curiosidade de jogos. Eu confesso que lá atrás, quando eu até tinha cabelo, na verdade, um pouco de cabelo, eu fiz algo parecido, só que hoje eu vou mostrar pra vocês como elevar isso à 10ª potência e realmente fazer um bagulho de extrema qualidade. Eu não gosto de pedir, mas se você quiser ajudar o canal a crescer, tá aqui o meu Live Pix, onde você pode dar uma forcinha e, claro, assim eu vou conseguir trazer mais vídeos com mais qualidade pra vocês. Bom, mas chega de enrolação e vamos direto pro que importa. O que a gente precisa aqui é de uma comic page. Vamos escolher uma que melhor se enquadra com o que a gente quer. Ó, essa do Homem-Aranha aqui tá legal, mas tá muito simples. Ó, essa aqui é interessante, mas não pra esse estilo de vídeo por enquanto. É interessante pra uma outra coisa que eu vou ensinar no outro vídeo, mano. Isso daqui é muito legal, pra uma outra parada que tem como fazer com esse estilo. Vou escolher essa daqui como exemplo, tá bom? Vou no Photoshop, vou criar um arquivo. Lembrando que esse arquivo tem que ser no formato pixel, tá? Não centímetros, milímetros, nada disso, em pixel. E ela vai ser em 4K, então ela vai ser 3840 por 2160, com 72 de resolução. E nós temos ela aqui. Mas Pandan, a imagem está deitada e aqui você baixou em pé, não tem problemas. Fazer do zero tudo com vocês. A imagem chegou, eu clico nela, eu posso já tentar rotacionar assim, ou então, se eu querer, dou um Ctrl T, que também facilita a minha rotacionada. Vou deixar ela aqui do tamanho. Eu uso muito a questão dos lados aqui, ó. Eu arrumo os lados primeiro, encaixo ali embaixo, certinho. E aí eu distorço ela, porque ela não importa muito pra mim em questão de qualidade dela. Ela vai ser somente a base para o que eu vou criar. Dito isso, vamos lá. Aqui embaixo vou criar uma nova camada. Eu vou olhar referências que tenham o mesmo tamanho. Por exemplo, essas três imagens aqui, elas têm o mesmo tamanho. E essa daqui e essa também, por mais que ela seja maior, né, na vertical, na horizontal, elas têm o mesmo tamanho. E é isso que eu preciso em primeiro ponto aqui. Por quê? Agora eu vou fazer uma seleção de uma vez só, ó. Selecionei tudo aqui. Aqui eu tenho essa possibilidade pela imagem ser basicamente o mesmo tamanho. O que eu vou fazer agora? Com a seleção feita, lembrando que eu estou na camada de cima ali, ó. Eu segurei o Alt aqui com o Alt segurado. Eu vou tirar essa seleção daqui. Olha só, de uma vez só eu tô criando um formato. Vou tirar essa seleção daqui inteira. E agora, por último, eu vou tirar essa seleção daqui. Eu basicamente já tenho a minha estrutura. Agora eu clico com o botão direito, venho em stroke, se eu tiver em português aqui vai estar traçado. Vou deixar aqui na cor preta e vou deixar aqui em 15, que vai ficar bom. Lembrando que eu quero que isso seja feito para dentro, inside. Vou dar um ok e eu tenho essa primeira base aqui de estrutura. Eu vou selecionar esse último aqui e vou fazer a mesma coisa. Eu vou ignorar essa mensagem aqui em rosa, que para mim não é importante. Vou aqui tirar essa seleção, segurando o Alt. Lembrando que tudo isso está sendo feito nessa camada. É importante saber disso para o que vamos fazer nos próximos pontos. E tirar essa seleção. Botão direito, stroke, preto, 15, para dentro. Se eu tirar a visão aqui, ó, eu já tenho uma estrutura montada. Se eu quisesse alguma coisa em diagonal, eu usaria a caneta. Acho que tá bom. Vou mandar fazer uma seleção aqui, deixar em 0 e vou deletar. Seleção feita. Vou voltar aqui para a camada de seleção. Botão direito, stroke. Vou deixar em 15. Só que agora eu vou jogar para outside, para fora. Lembrando que eu estava selecionado a caneta, eu fiz o contorno. Depois de fazer tudo, eu cliquei com o botão direito e fui na opção fazer com que isso se torne uma seleção feita. Aí se eu clico com o botão direito aqui, o stroke não aparece da forma que eu quero. Então eu tenho que voltar aqui para minha ferramenta de seleção, botão direito, stroke. Aí eu consigo fazer o que eu fiz aí. Ah, Pandão, mas ali passou. Não tem problema. Agora é onde você vai ser minucioso, detalhista e apagar bonitinho. Beleza? Agora ficou perfeito. Deleta. Aqui embaixo a mesma coisa. Deve ter outras formas de fazer isso, sem dúvida. Mas é assim que eu faço rápido. Agora eu tenho ali um formatinho diferente. Se eu salvo isso daqui, eu tenho só um PNG. Não é nada o que eu quero. Eu quero com que haja um fundo. Então eu vou escolher uma cor que pareça a cor de quadrinhos. Tem gente que coloca uma textura de papel. Você pode fazer isso também, mas eu vou simplesmente na cor. Se eu salvo assim, eu vou ter o fundo ali e não vai funcionar pra nada.
nada, porque eu quero que aqui não tenha fundo. Então agora eu vou selecionar aqui minha ferramenta mágica, vou clicar aqui e deletar na camada de baixo. Olha só, eu clico na camada de cima, eu clico dentro do quadrado que eu quero, vou para a camada de baixo e deleto. Simples assim, ó, e fica aquele corte perfeitinho. Cliquei na camada de cima, cliquei aqui, segurei o shift, tá vendo que apareceu um maisinho ali do lado da minha varinha mágica? Clico aqui, clico aqui, clico aqui, clique, vou na camada de baixo, deleto. Agora eu tenho uma estrutura de quadrinhos pronta. Com isso pronto, eu fiz em 4K justamente porque eu vou adicionar vídeos, vou dar zoom, então eu vou salvar isso daqui como um PNG. Agora nós vamos para a prática dentro do Premiere. A minha sequência, ela precisa ter 1920 por 1080. Eu vou simplesmente agora pegar o meu layout, ele é uma imagem que está extremamente gigante e é isso mesmo que a gente quer. Vou gravar um áudio e imagina que esse vai ser o áudio do seu vídeo. E como eu já estou com o meu OBS aberto, eu vou fazer a gravação do áudio aqui dentro do Premiere mesmo. Videogames. Quando que começamos a gostar tanto de videogames? Esse é um recurso muito bom do Premiere, principalmente se você faz esse tipo de vídeo informativo, que você precisa ali adicionar algum áudio de última hora. Dentro do próprio Premiere você já consegue fazer isso. Fazer um corte rápido e tal. Ah, vou ensinar vocês a fazer um corte de atalho igual eu faço. Eu fiz um corte aqui com Ctrl K. Esse corte aqui que vai onde tá a agulha. A agulha é esse negócio azul. Aqui na frente eu venho e aperto o Q. Ele basicamente ele entende que essa parte aqui, onde eu coloquei a agulha, até o primeiro corte é coisa inútil. Então quando eu aperto o Q, ele pega daqui e junta tudo, cortando o que tá aqui no meio. Da onde tá minha agulha agora para onde eu marquei o corte. Quando eu aperto o botão Q, ele faz simplesmente isso. De novo, ó, Ctrl K aqui, leva a agulha até onde eu quero, aperto o Q. Aqui eu errei. Então a frase certa começa aqui, ó. Q. Cortei tudo, as frases erradas inteira cortada. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando o Premiere na prática. Vai auxiliar melhor quem tiver aí curiosidade de aprender. E aqui eu tenho um take de 21 segundos. Eu vou simplesmente tacar o meu layout aqui em cima e vou levar isso daqui para onde? Para onde, meus amigos? Para After Effects. Botão direito, replace como After Effects. Beleza? Tenho aqui a minha imagem. Por que que eu trouxe pra cá e não fiz lá no Premiere? Tem a questão da câmera, né? Que eu vou ensinar vocês a mexer um pouquinho com câmera. Mas, principalmente, pelo motivo, esse espaço aqui, ó. Nossa, cara, aqui cabe muito mais coisas e não fica visualmente tão estranho. Botão direito, eu vou clicar aqui na minha imagem. Vou aqui em Transform e vou em Fit to Comp, para ficar do tamanho da composição, porém com a qualidade 4K que a gente criou ela. Eu vou deixar isso daqui em 3D, vou dar um P, menos 1 aqui, ó. Por quê? Deixar aqui duas vezes pra você ver. Esse menos 1, eu arrastei ela um pouquinho assim, ó, pra frente. Todas as imagens que eu vou jogar na frente, eu posso deixar aqui até menor, tipo, para que todas as imagens que eu jogo ali atrás funcionem do jeito que eu quero. Mas o que eu preciso aqui, eu trouxe esse arquivo que tinha esse tamanho aqui do Premiere, certo? Só que agora eu tenho um problema aqui. Esse arquivo está sem áudio. Então eu vou ficar enviando certinho o tempo que eu falei tudo? Não. Cliquei aqui na minha timeline do After Effects. Vou aqui no meu Premiere. Vou selecionar todos os áudios, Ctrl C, o atalho de copiar. Vou voltar aqui no After, vou colocar minha agulha no início e vou dar Ctrl Alt V. Todos esses áudios eu vou dar um pré-compose, vou colocar aqui áudio e deixar sempre nessa segunda opção, tá? Videogames. Quando que começamos a gostar tanto de videogames? Beleza, bonito, narrador. Só que agora a gente precisa de visual para toda essa narração. Eu vou no Google. Isso daqui foi um dos melhores videogames que existiu. Eu quero essa imagem no meio. Primeira coisa, arrastei ela para cá. Vou deixar ela em 3D, automaticamente ela já foi para trás, porque eu coloquei aquela outra imagem um tiquinho para frente. E o 3D ele tem uma base de cálculo, o ponto, o eixo aqui. Então o meu eixo do layout está em 0.2, enquanto o meu eixo do videogame está em 0, ou seja, o meu eixo do videogame está atrás. Eu vou simplesmente mexer aqui na escala, de uma forma que fique bem posicionado onde eu quero. Essa é a parte, digamos assim, chata. Vou selecionar aqui e vou fazer uma máscara.
Pronto, cara. É isso aqui, ó. O videogame vai aparecer somente ali. Vou te mostrar um exemplo num outro arquivo agora. Primeira coisa, trouxe ele pra cá, 3D. Você pode ver que ele já tá passando por cima daquela, passando pro lado ali. Eu só quero ela aqui, dentro desse. Então, máscara. Vou selecionar simplesmente aqui, ó, onde eu quero que ele apareça. Imagina o sofrimento que seria fazer isso daqui lá no Premiere. Não, vocês não acreditam, mas já dá um trampo. Vou fazer uma timelapse e volto aqui com vocês com isso pronto. Aqui, ó, eu joguei o Mario nesse que eu fiz cortado, certo? Então, como tá na diagonal, eu usar isso daqui não vai resolver, porque essa máscara é quadrada. Eu vou clicar no arquivo, vou clicar aqui na caneta e usando a caneta eu vou fazer a máscara. Segurando o shift eu consigo fazer com que ela mantenha retinho. E tá aí o Mario só naqueles pedacinhos. Volta pra timelapse. Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que ficou faltando. Obviamente, isso aqui é um GIF. Se ele é um GIF, ele é animado. Se ele é animado, ele tem um tempo. O GIF basicamente é o carinha rodando dentro desse relógio. Eu vou deixar ele aqui do tamanho mais certinho desse quadro, com ele selecionado, máscara e corto. Se eu der um play aqui, nós vamos ter um problema muito sério. Esse infeliz é um vídeo, né? Um GIF, ele se comporta como se fosse um vídeo, ó. Ele tem um tempo de 4 segundos. Videogames. É o tempo que o cara leva. Quando que começamos a gostar tanto de videogames? E aí, ele some. Isso me atrapalha grandemente. Eu não quero que ele suma, eu quero que ele continue infinitamente rodando ali. Clicar aqui, ó, no arquivo, GIF, botão direito, vou vir em Time, vou vir aqui em Enable Time Remapping. Com esse Enable Time Remapping aberto, vai criar 2 keyframes. Eu vou dar um Alt aqui, vou clicar no meu reloginho. Viu que o número aqui ficou vermelho e o reloginho já tinha sido criado. Eu cliquei em cima do próprio reloginho. Aí aqui eu vou dar um simples loop out e clicar nele. Ah, Daniel, ainda sumiu, mas agora esse daqui é um GIF que eu posso arrastar até o final do take. Ele entende que é pra ficar nesse loop. Se eu arrasto isso aqui, ó, ele vai entender que é um loop só, tá? Não é isso que eu quero que ele fique rodando ali. Se eu diminuir, ele fica mais rápido ainda. Olha lá que legal. Videogames. Quando que começar? Ah, mas eu quero ele do jeito que ele veio, o original. Videogame. Só que ele dure até o final. Quando que começamos a gostar tanto de videogames? Vou fazer a mesma coisa agora com o outro relógio que nós temos em GIF aqui. Máscara feita, eu simplesmente preciso fazer agora com que esse arquivo também fique em loop. Botão direito, Time Remapping. Reloginho já foi criado quando eu cliquei em Time Remapping. Segurei o Alt, cliquei no reloginho. E eu quero que esse arquivo agora dure até o final também. Parte 1 feita. Ctrl A aqui, vou apertar U para que a minha timeline fique menor de novo. Como que a gente vai fazer essa movimentação de câmera? Primeiro ponto importante, eu preciso criar uma câmera. Botão direito aqui, ó, no meu espaço vazio, ou então qualquer espaço que você vê disponível aí, clique nele, botão direito, New Câmera. Vou dar um OK nessa proporção mesmo. Você pode ver que a câmera tá aqui, ó. Isso que eu tô vendo aqui reflete nessa câmera aqui, ó. E já a gente vai ver como que isso tudo vai funcionar. Um ponto importante, eu preciso criar um objeto nulo. Botão direito, New Object. Vou deixar ele em 3D e vou ligar a minha câmera ao objeto nulo. Se eu mexer a posição do objeto nulo, ele mexe a posição do que tá ali na minha tela. Então vamos começar simplesmente fazendo um bagulho bacana. Vou abrir as opções e vou marcar ponto de interesse, posição e Z Rotation. Com essas opções marcadas, eu agora vou fazer com que videogame seja um zoom indo ali para Super Nintendo. Nesse ponto que eu acabei de marcar, nesse keyframe de 1 segundo, que a câmera vai estar lá. Agora, mexendo com a câmera, a gente usa isso daqui, ó, para arrastar tudo e ficar top. Eu vou deixar sempre assim e tomar um cuidado para que não apareça esse preto aqui, ó. A ideia é que não apareça isso. Toda vez eu vou ter que ter esse cuidado aqui. Primeiro take tá ali, eu vou começar ele. A câmera rotacionada e um zoom bem lá no Super Nintendo, saca? Tipo assim, ó, como se ele tivesse ali do Yoshi, ali do Mario. Vocês vão entender na hora porque que isso vai dar um tchan. Eu vou arrastar, eu acho que para 2 segundos aqui vai ficar legal. O restante agora, você pode apertar o U em tudo aí pra você não ficar vendo keyframes que são desnecessários. Ó, o que ele vai fazer. Ó que top. E aí eu adiciono isso num F9
F9, seleciono tudo F9, abro aqui o meu gráfico e vou fazer uma animação bem rápida, que ela comece primeiro aqui em 0, daqui é o fim dela, esse é o começo, ó, em 100. Ela vai começar muito rápido e vai diminuindo a velocidade, ó. Isso, adicionado efeito de blur, que eu vou aplicar em tudo depois, vai deixar muito top. Videogames. Só que agora, ó, aqui eu já começo a frase quando que começamos, certo? O que eu preciso fazer aqui agora é duas coisas. Eu vou marcar aqui, ó, no meu null objeto, a posição e a escala. Com posição e escala marcado no meu objeto nulo, eu vou conseguir agora selecionar outros pontos. Como que começamos a gostar tanto de videogames? Eu vou simplesmente agora, eu não posso usar essas setinhas. As setinhas estão atreladas à câmera, tanto que se eu usar elas, ó, cria um keyframe lá na câmera. Não é esse que eu quero. Esse keyframe aqui, tá certo, é meu último keyframe da câmera que eu quero nesse momento. Agora o keyframe que eu busco é o do objeto nulo. Então eu tenho que vir aqui meio que manualmente. E eu vou dar um foco ali. Então, ó, eu vou mexer na escala e deixar ele assim, ó, em uma evidência legal. E no cantinho ali, piriri pororó, ó. Agora, ó, o que eu tenho. Ele não simplesmente para, ele continua. Só que aí não tá suave, né? Tá uma continuidade estranha. O que eu vou fazer para ficar suave é selecionar os dois, apertar o F9. Isso daqui já dá uma boa suavizada, mas ainda não é o que a gente quer. Eu quero mais suave ainda. Então eu vou selecionar esses dois aqui, eu vou abrir o gráfico. Com o gráfico selecionado eu vou deixar eles em 65, 65. Tá vendo ali a porcentagem? Aproximadamente 65, 65. Aí ele vai ter uma curva de animação onde o começo é leve, depois ele fica rápido. E esse começo ser leve é tudo que a gente precisa para dar mais uma sensação de fluidez. Olha isso. Videogames. Quando que começamos a gostar tanto de... Antes de acabar aqui essa animação, eu vou clicar aqui no meus keyframe, vou criar. O da rotação eu não preciso mais, que eu não vou fazer mais rotação. Deixar ele aqui, ó, mais ou menos para trás um pouco. Porque isso desperta em nós uma vontade. Tá, deixa eu pegar aqui, ó, a imagem que eu queria nesse momento. Ó, ele vai sair daqui e vai vir pra cá. Gostar tanto de videogames. E por que isso desperta em nós? E simplesmente eu seguir fazendo isso durante todo o processo. E em um outro vídeo eu vou ensinar vocês a fazer isso na prática. Agora eu tenho uma animação completa. Vou dar um Ctrl A, vou selecionar aqui o Blur, para que tudo isso fique com um aspecto de movimento mais suave, mais sutil. Vou mostrar direto no Premiere, que eu acho que aqui vai mais rápido. Vou dar um Enter, um pré-render e já o volto. Demorei, mas voltei. Velho, e simplesmente o que nós temos é isso aqui. Videogames. Quando que começamos a gostar tanto de videogames? E por que isso desperta em nós uma vontade, um desejo, uma alegria por estar fazendo algo que normalmente consome o nosso tempo, só que por algum motivo a gente entende que aquele tempo está sendo consumido da melhor forma possível. Não é tão rápido, mas fica bom. E tipo assim, é 21 segundos de um vídeo. Você não precisa usar isso todo o tempo no vídeo. Eu fiz aqui explicando para vocês, mas você pega a prática, você vai rapidinho. Se você quer agilizar ainda mais a sua edição, aqui embaixo tem o meu pack dos packs, que é um pack que eu usei em canais com mais de 30 milhões de inscritos. Clica aqui que você vai ver um vídeo onde eu explico basicamente tudo que vai ter no pack. E lembrando que você também pode ajudar a continuar com esse projeto escaneando esse QR Code e fazendo uma doação no Live Pix. Vejo você no próximo vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil para você. Escreva aqui nos comentários o que você mais gostou, o que você não sabia e o que você já sabia. Vejo você no próximo vídeo. Abraços, valeu, fui.